Glórias a Deus. Paz do Senhor para os irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Estamos transmitindo mais uma live de ensino da nossa Igreja da Multiforme Graça de Deus, através do Facebook da mesma. E estamos a falar daquilo que o Senhor Deus, Ele tem para nós. Todas as sextas, a partir das 18h30, nós estamos aqui aprendendo da sacrossanta Palavra de Deus. Hoje eu estou aqui na nossa igreja, né? E queria compartilhar com os irmãos de uma palavra, de algo que o Senhor preparou para essa noite. Eu confesso que até alguns minutos atrás a gente tinha no coração uma determinada palavra, mas o Senhor Jesus, Ele conhece todas as coisas e Ele nos move a fazer e a cumprir a vontade dEle, né? E nós, como obedientes, né, e guiados pelo Espírito Santo, estamos a obedecer a voz do Senhor. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos de uma mensagem que Deus coloca no meu coração, mas antes disso eu quero fazer aqui uma rápida oração e pedir para que Deus Ele nos oriente nessa mensagem, para que Ele conceda a nós, a mim, a você, sabedoria e entendimento da palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, te glorifico. Bendigo ao Senhor, porque Tu és Deus. E não há, Senhor, quem possa fazer maravilhas como Tu fazes. E o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas, como também o Senhor há de fazer. E eu peço para que o Senhor faça através dessa palavra. Toca no coração dos Teus filhos, nos dando entendimento, sabedoria, para que nós possamos sermos abençoados, ó Deus, não só aqui nessa terra, como também agraciados por aquilo que está no porvir, que possamos alcançar mais do Senhor e que isso aconteça através da Tua palavra. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, oriente a cada um de nós e nos alimente com o Teu pão, Senhor, espiritual, que sacia a nossa alma, o nosso espírito, em nome de Jesus. Meus amados, eu quero compartilhar de um texto, de uma passagem, que está lá em 1 Samuel, lá no capítulo de número 16, tá? Eu vou ler apenas o primeiro versículo, e na medida que o Senhor for nos agraciando, nós vamos discorrendo aquilo que nós fomos recebendo da parte de Deus, tá? 1 Samuel 16, o primeiro verso diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Esta história que nós encontramos aqui no capítulo de número 16 de 1 Samuel é uma história bem conhecida, né, pela igreja do Senhor, bem conhecida pelos irmãos. Sabemos que Saul, ele foi posto como rei por conta do povo ter rejeitado ao próprio Deus como rei, como ali aquele que dominava, né, sobre o povo. Porque o reino de Israel, até Samuel foi o último dos juízes, né? O reino de Israel, ele era um reino teocrático, cujo Deus, né, Deus de Israel, era quem reinava, e era Deus que comandava todas as coisas ali, tá? Só que aquilo não estava mais agradando o povo, então o povo queria agora ter um rei, humanamente falando, né? Um rei físico. E isso por conta de tudo aquilo que eles encontravam ali no seu tempo propriamente dito. Então todas as nações tinham ali um rei, né? Tinha ali um governo humano, e o povo queria ser igual a eles, né? Então até este ponto aqui, quem reinava era Deus, e isso ele fez através dos juízes. Então nós sabemos que os juízes, eles foram usados por Deus para julgar o povo. Então eles
serviam como rei ali, comandando o povo para a batalha, livrando eles da servidão, né, de exércitos inimigos, e ficava ali como juiz até, obviamente, sua morte. Só que você lendo o livro de Juízes, desde o primeiro capítulo até o último, você percebe que sempre que morria o juiz, o povo ele se voltava às idolatrias. Deus já tinha dito para o povo de Israel: quando vocês entrarem na terra prometida, extermine todo o povo que estiver lá. Os Jebuseu, o Amorreu, o Eveu, o Ferezeu, enfim, todos deveriam ser destruídos, né? Essa era a vontade do Senhor. Meus amados, vou pedir perdão para os amados um pouquinho, eu vou desligar uma caixa aqui que está atrapalhando um pouco para mim, não sei se para os irmãos aí na live tem algum zumbido, mas aqui para mim tem, então peço licença para os irmãos. Então, isso ocorria constantemente. Então, Deus, né, na sua onisciência e na sua presciência, ele sabia de fato que o povo ia querer. E existia ali um homem, conhecido como Saul, nós vemos na Bíblia Sagrada, que foi designado para reinar, foi o primeiro rei, né, inclusive ali, reinar sobre Israel. Então, Deus, ele pede para que Samuel, ele venha a ungir a Saul como rei. Mas nós conhecemos a história e sabemos que Saul, ele desobedece a Deus não só uma vez, mas por várias vezes. Nisso nós vemos a longanimidade de Deus, porque Deus não julgou a Saul na sua primeira desobediência, mesmo sabendo que Saul desobedeceria a ele por mais vezes. Isso ocorreu também com Sansão, né? Sansão não poderia tocar em cadáver, porque ele era nazireu, era separado, então ele não podia tocar em cadáver, ele não podia ter seu cabelo cortado e não podia ingerir bebida forte. Nós vemos Sansão ingerindo bebida forte, tocando em cadáver, e ainda assim ele tinha ali a força que o Espírito Santo lhe concedia. Depois que ele cortou, né, o seu cabelo, que o cabelo dele foi cortado, aí que nós vemos então o Espírito Santo se retirar dele. Mas você vê a longanimidade de Deus ali. Assim também sucedeu com Saul. Então não foi só uma desobediência, foi uma série de desobediência, e Deus na sua longanimidade permitiu ainda que Saul estivesse como rei. E quando Deus ele coloca Davi como rei, aliás, ele unge a Davi como rei, Saul continua ainda reinando. Tanto é que Saul ele persegue a Davi. Saul persegue a Davi por conta ali dele ter ainda a sua função, o seu cargo como rei. Nisso nós vemos o que? A longanimidade de Deus. É assim que Deus é na minha vida e na sua vida. Ele é longânimo. Ou seja, inclusive a Bíblia diz, né, que ele é tardio em irar-se, tá? Então, por isso que nós pecamos contra Deus, e em alguns casos, muitos não se arrependem, continuam na mesma prática, continuam na mesma vida, e aparentemente não ocorre nada com eles, né? Isso é por causa da longanimidade de Deus. Deus continua sendo justo e continua sendo misericordioso. Eu disse isso no ensino passado, uma coisa não anula a outra. De alguns Deus cobra mais rápido, de outros ele demora um pouco mais, mas nisso ainda está a justiça de Deus, tá? Então Deus continua sendo justo. Aí a gente às vezes faz uma comparação, né, com a vida do próximo, fala, poxa, mas na minha vida é assim, na vida do Beltrano parece que não acontece nada com ele. É a longanimidade de Deus funcionando na vida de cada um de acordo com a justiça do próprio Deus. Você lembra que quando Asaf ele olha para a sua vida e olha para a vida do ímpio, ele faz uma comparação, né? Ele coloca na balança a vida dele de um lado e a vida do ímpio de outro. E ele percebe que a vida dele tinha mais peso no sentido espiritual, e a vida do ímpio toda torta, né, espiritualmente falando, praticando a impiedade, a imoralidade, enfim. E o ímpio era abençoado e ele não. Ele inclusive diz, os meus pés quase se desviaram quando eu comecei a olhar para isso. Lembrando que Asaf, ele era da ordem levítica, ele era da ordem sacerdotal, ele era levita, e Asaf não podia ter posses, ele não podia enriquecer-se.
porque era lei. A herança do povo, dos levitas, era o próprio Senhor. Tá? Então os levitas não tinham posse. Então se você abrir lá numa Bíblia de estudo ou pesquisar na internet ali mapa de Israel, dos tempos bíblicos, você não vai ver ali uma área, uma região escrito Levi, tribo de Levi. Não, eles moravam em cidades ali espalhadas nas demais tribos, né? Então não tem a tribo de Levi ali no território. Então eles não podiam enriquecer-se, não podia ter posses, animais, riquezas, não podia ter um território propriamente dito, tá? Porque a herança deles era Deus. Asaf então não podia ter. Então, mas ele começa a comparar isso, e ele acha que o ímpio está sendo mais abençoado que ele, mesmo ele sendo mais santo do que o ímpio. Mas aí depois a gente conhece os Salmos. Asaf diz que Deus mostra para ele o final do ímpio, e ele então entende, né, a justiça de Deus, tá? E o que nós vemos na vida de Saul é a justiça de Deus sendo praticada. A longanimidade de Deus não anulou a justiça dele. Então, no momento certo, oportuno, veio o quê? A justiça da parte do Senhor. Deus pede para que Saul vá e mate Agag e destrói ali todo o povo amalequita. Ele retorna de lá, traz Agag vivo, desobedecendo a Deus, e traz ali parte dos animais, também desobedecendo a Deus. Samuel repreende a Saul, fala para ele: poxa, mas você desobedeceu ao Senhor. Deus tem mais prazer em obediência do que nos sacrifícios, nesses animais que você trouxe. Então, por conta das desobediências de Saul, Deus ele fala com Samuel e diz para Samuel: até quando você vai ter pena de Saul? Porque Samuel tinha pena de Saul. Samuel ele continuava ali trazendo Saul, né, ali levando ainda, vamos dizer assim, no dito popular hoje, levando com a barriga toda essa situação. Mas essa não era a vontade do Senhor. Então Deus chama Samuel para que ele, mesmo tendo dó e pena de Saul, venha cumprir o quê? A vontade dele. E a vontade de Deus era ungir outra pessoa para ser rei de Israel. Então, até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. E Deus usou o próprio Samuel, inclusive, para falar para Saul: olha, se você tivesse obedecido ao Senhor, o teu reino teria sido estabelecido para sempre. Então note que a herança do reino israelita estaria na casa de Saul, assim que ocorreria segundo o que é dito na palavra de Deus. Mas Saul perdeu a bênção por questão da desobediência, né? E ainda diz o texto, né? Enche um chifre de azeite, né? Em outras palavras vai estar um vaso de azeite. Naquela época o vaso ele tinha por vezes um formato de chifre, né? Ou um chifre era utilizado como vaso para poder carregar azeite, ali, algum outro tipo de bebida. Então na sua tradução talvez está chifre ou ainda um vaso. Então enche e vem, que eu vou te enviar para que você venha ungir, né, alguém ali da casa de Jessé, ou belemita, ali de Belém, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei, assim diz o texto. Verso 2: porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo-o Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. O interessante neste verso de número 2 é que Samuel ele demonstra medo de Saul, tá? Então Saul reinava, Saul não tinha mais o Espírito Santo de Deus, Samuel tinha, e Samuel, sabendo ali da desobediência de Saul, ele percebe que Saul poderia matá-lo naquela ocasião, se ele soubesse que Samuel estava indo ungir outro a ser rei. O interessante neste segundo verso aqui é que nós vemos uma desconfiança de Samuel. Samuel aqui, que nós entendemos pela letra do que está escrito, que ele meio que se desligou da sua confiança para com Deus, porque Samuel ele falava com Deus, e aqui é Deus falando com Samuel. Nesse momento nós não vemos Samuel falando: tudo bem, eu vou, por quê? Porque eu sei que se Saul se levantar contra mim, o Senhor que ordenou que eu fizesse isso, o Senhor vai me dar o livramento. Onde é que está a confiança de Samuel aqui nesse momento? Onde é que está a fé de Samuel? Aparentemente o medo tomou conta de Samuel, de modo que ele não conseguiu
dá todo o crédito, né, daquela credibilidade de costume a Deus, em relação à sua soberania. Então, ele, inclusive, ele expressa isso para Deus. Em outras palavras, o que Samuel está dizendo aqui, indiretamente falando, é: Deus, eu sei que o Senhor é soberano, mas nesse momento a minha fé está um pouquinho fraca e eu estou com medo de Saul me matar. Tipo, o Senhor pode vir a não me livrar dessa e eu posso vir a perder a minha vida. Indiretamente é isso que está acontecendo aqui. Então note que se Samuel, ele teve esse momento baixo da sua fé, é natural que isso ocorra conosco também. Então é normal e é comum nós, em dado momento, termos uma fé um tanto, digamos assim, baixa, ou às vezes até mesmo faltar a fé, e nós desacreditarmos da soberania de Deus, desacreditarmos do livramento do Senhor. Aqui o texto e esta passagem não foca nisso, mas o que o verso nos mostra é que faltou fé para Samuel aqui. Samuel poderia acreditar, crer em Deus e ir fazer e cumprir a vontade do Senhor, independentemente daquilo que Saul poderia fazer contra ele. Mas nesse momento Samuel estava com medo, e o texto diz: Saul me matará. Mas Deus, ele dá uma porta de escape para Samuel. E nesse momento nós vemos que Deus, ele não fala para Samuel: olha, fica tranquilo, é eu que estou mandando, eu vou te dar o livramento. Não é isso que Deus diz. Deus dá uma instrução, fala que você vai sacrificar ao Senhor, e de fato ele ia sacrificar ao Senhor, mas o foco principal aqui era ungir a Davi. Porém o ato de sacrificar a Deus, ele existiria aqui. Então Deus deu uma porta de escape para Samuel, dando uma instrução para ele. Então note que em nossas vidas, nem sempre Deus, ele vai bradar do alto céus com um trovão e estender a mão dele contra o adversário e fazer a limpa, né, no exército inimigo, na nossa vida espiritualmente falando. Nem sempre isso vai acontecer. Em dados momentos ele vai nos instruir a fazer algo para que nós possamos sair vitoriosos. Foi isso que aconteceu com Samuel neste exato momento. Deus deu uma instrução para que ele seguisse. Se Samuel deixasse de seguir essa instrução, de fato Saul mataria ele. Mas seguindo a instrução de Deus, então Samuel, ele saiu vitorioso dessa questão. Para nós não é diferente. Nós temos a Bíblia Sagrada que nos instrui para que possamos ter a direção correta e cumprir aquilo que o Senhor Deus quer que façamos. Então não é necessário, em dados momentos, eu diria que na maioria das vezes, Deus vir com uma revelação, levantar um profeta e, enviar um anjo. Tem momentos que não há necessidade, porque Deus já te deu sabedoria e instrução suficiente para você saber o que precisa ser feito. Agora, se você vai saber ou não, aliás, se você vai fazer ou não, aí depende de você, né? Então Deus, ele não age sem propósito. Deus, ele só faz as coisas com propósito. Então tudo que Deus fez, Deus faz. Inclusive nós vemos ali, por exemplo, os sonhos que José teve propósito nos sonhos dele. Nabucodonosor teve sonhos, teve propósito. Faraó não teve o sonho lá das 7 vacas gordas, 7 vacas magras? Havia um propósito ali. Então tudo que Deus faz sempre tem um propósito. Ele não faz nada sem propósito, tá? Então Deus não vai me dar uma revelação do alto céus de maneira miraculosa, com visões, se não há propósito dele nisso. Para isso eu tenho o quê? A palavra de Deus. Então ela me instrui e ela me mostra qual caminho que eu devo seguir. Por isso o sábio Salomão, ele diz, né: filho meu, guarda as minhas instruções e usa ela para com a sua vida. E ele deixa bem claro em várias partes do livro de Provérbios que você vai ser grandemente abençoado, tá? E se nós fizermos o oposto, é óbvio que nós cairemos numa cova muito grande. Então Samuel, ele vai, né, para Belém. No verso de número 3, Deus ainda continua dando a instrução para ele, dizendo para que ele convide, né, a Jessé ao sacrifício. Diz assim: e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser.
Aqui Deus dá a instrução, você vai convidar Jessé para o sacrifício, tá, ok, e eu vou fazer você saber o que você vai fazer, e você vai ungir quem eu vou te dizer. Note que Deus aqui não dá toda a instrução para Samuel, neste momento não, ele diz que chegando lá, ele vai dar as demais instruções. Deus não poderia ter falado para Samuel antes, falar: Samuel, é o seguinte, você vai chegar lá, você vai ungir alguém ali como um rei, tá? E essa pessoa não vai estar ali, ele vai estar apacentando ovelhas, o menor, Jessé não vai chamar ele, vai chamar os maiores. Então chegando lá, você já fala para Jessé: cadê os seus filhos? Estão aqui? Não, chama o menor que está lá apacentando ovelhas. Deus não poderia ter dado essa instrução para Samuel? Poderia, mas o que nós falamos sobre propósito? Não fazia parte do propósito de Deus. Se você perceber, a história é muito mais bonita, vamos dizer assim, acontecendo da maneira como está na Bíblia, do que dessa maneira como eu aqui sugeri, tá? Deus poderia ter dado a instrução antes, mas Deus decide dar a instrução naquela hora e naquele momento. Isso mostra que Deus ele faz tudo segundo o seu propósito, mas na hora e no momento certo. Já aconteceu comigo e provavelmente com você, de nós procurarmos uma resposta de Deus, até na palavra do Senhor, e nós lermos ali um texto, um versículo, uma passagem, e não obter resposta nenhuma. E em outra ocasião nós lemos aquela mesma passagem e obter a resposta de Deus. Poxa, é a mesma palavra. Mas por que Deus não decidiu falar comigo naquela hora que eu achei que eu necessitava muito? Porque não fazia parte do propósito de Deus. Tá? Então o que nós temos que entender é que os propósitos de Deus, eles não podem ser alterados, e eles sempre cumprirão o seu querer e a sua vontade. Deus nunca vai usar o propósito dele para cumprir a minha vontade, a sua vontade. Não, o propósito dele é para cumprir a vontade dele. Então a instrução que ele dá para Samuel é pela metade, por questão de propósito, tá ok? Então, Samuel, ele recebe parte da instrução, e nós não vemos Samuel indagando a Deus, dizendo: poxa Deus, mas fala aí o resto, né? Fala aí para que eu chegue lá e já está tudo certo. Não, Samuel ele espera no Senhor. Verso 4: fez pois Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos na cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? Os anciãos eram os homens mais respeitados da época, no sentido religioso, tá? Não em sentidos de guerra, no sentido religioso. Os anciãos da cidade, a Bíblia ela traz isso de uma maneira tão enfática, para que nós possamos compreender qual era o respeito, né, e o temor que eles tinham pelos profetas ali do Antigo Testamento, neste caso aqui, pelo profeta Samuel, porque quando o profeta ele chegava em um lugar, poderia ser para julgamento da parte do Senhor, então ele trazia ali uma profecia de julgamento para aquele lugar e tudo mais. Por isso os anciãos perguntam: é de paz a tua vinda? Eles estão perguntando assim, né, no nosso linguajar. Você vê que para trazer uma profecia de julgamento, Deus está a falar algo, né, contra aí a nossa vida, os nossos pecados, as nossas práticas? É disso que eles estão falando. Mas aqui a vinda de Samuel, né, a ida dele até Belém, era de fato uma ida em paz. Hoje em dia não temos mais neste temor, né, da nossa parte para com Deus, né? Quando nós ouvimos uma palavra, um ensinamento, né, até mesmo uma profecia, muitas das vezes não há temor da nossa parte. Alguns até brincam com a palavra de Deus, ou ainda não dão crédito, valor nenhum a ela. Infelizmente isso existe em muitos lugares, né? Pessoas que não estão nem aí com aquilo que está sendo dito, com aquilo que está sendo pregado, né? Quantos lugares por aí que a gente conhece, a gente vê durante a mensagem, né, pessoas distraídas com outras coisas, e que muitas das vezes não tem nada a ver com o ensinamento, né, a palavra do Senhor. E a Bíblia já nos diz, né, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Isso está faltando nos nossos dias, infelizmente. E disse ele, verso 5: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício.
E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. O ato de santificação aqui era um ato cerimonialístico, tá? Para que eles tivessem condições de poder oferecer um sacrifício a Deus. Os próprios sacerdotes, e Samuel aqui, ele atuava, né, como um sacerdote ali no templo, né? E os próprios sacerdotes, eles tinham ali a incumbência e a obrigação, na verdade, né, de se santificar antes de poder executar as coisas relacionadas ali ao templo. E nessa época aqui não tinha o templo, mas era ali o tabernáculo. E o ato de santificação era literalmente se lavar, tá? Era literalmente se lavar. Nos tempos bíblicos, inclusive no Antigo Testamento, eles não tomavam banho como nós tomamos hoje. Por exemplo, aqui no Brasil, né? Tem gente que toma banho 4 vezes por dia, às vezes até mais. Não, lá nos tempos bíblicos não, eles ficavam vários dias, semanas, meses sem tomar banho. Isso era uma coisa natural, era comum. Primeiro que a água ali era algo assim, dependendo da região e da época do ano, era difícil de obter, né? E se ali não existisse um riacho por perto, um rio, se ele não estivesse também em condições, ficava inviável esse tipo de coisa, tá? Mas aqui era literalmente se lavar. Então esse era um ato cerimonialístico, apenas isso, tá bom? Lembrando que a alma do ser humano, a água em si, não purifica em nada. Mas o povo de Israel, ele tinha que ter alguma coisa palpável para que toda a questão espiritual da parte do Senhor viesse a fazer sentido para eles. Então nós estamos falando de um povo em uma época diferente da nossa, com um costume totalmente diferente. Para nós isso não faz o menor sentido, né? A santificação, ela é espiritual e não corporal. Tanto é que quando Jesus estava ali com os seus discípulos, alguns vieram e reclamaram dos discípulos, falando, eles nem lavam a mão para comer. Jesus falou, não, mas o que faz com que eles se contaminem não é o que entra, né? Não é através das mãos, Jesus está dizendo, mas é aqui dentro, é no interior, né? Isso daí é o que contamina o ser humano. Bom, enfim, eles tinham que passar por uma lavagem, literalmente. Tinha uma bacia ali no tabernáculo, que era conhecido como bacia de bronze, ou uma bacia de prata, dependendo da tradução, ou de cobre, né? Muda a tradução. E eles tinham que se lavar ali, literalmente. Então eles podiam oferecer o sacrifício. Se não passasse por esse ritual de santificação, não poderia oferecer. Se oferecesse, estaria em desobediência para com Deus. Foi isso que Samuel pediu para que Jessé fizesse, né? E os anciãos. Vamos se lavar aqui. Todos se lavaram, se santificaram, então agora poderia oferecer o sacrifício. Verso 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. O foco nosso aqui hoje é sobre propósito, tá? Lembrando aqui do verso de número 5, que era propósito de Deus que eles efetuassem esta cerimônia, né, de se lavar fisicamente, para que espiritualmente eles entendessem que havia uma purificação, tá? Então note que é um propósito de Deus. Conosco o propósito é diferente, até porque nós estamos na época, no período da graça. Cristo já cumpriu por nós a lei, então nós não precisamos se lavar numa bacia de cobre, tá? Para oferecer sacrifício a Deus. Mas isso não quer dizer que espiritualmente falando nós não precisamos estar purificados. O verso de número 6 que nós lemos, né? E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então quando entra ali os filhos de Samuel, de Jessé, Samuel ele já nota Eliabe pela sua aparência e acha que Eliabe seria ungido do Senhor. Mas o verso de número 7, tão bem conhecido pela igreja, Deus traz uma resposta dizendo, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Note que o propósito de Deus aqui é diferente do propósito de Samuel. O que Samuel entende aqui é que aquilo que está diante de seus olhos
é algo viável para que Deus viesse a cumprir, né, a sua vontade. Porém, o propósito de Deus é totalmente diferente. Deus já tinha algo, né, ali na sua intenção, né, ali soberana a ser feito. E o propósito do homem nunca vai influenciar os propósitos de Deus, tá? E Samuel, então, ele se engana com aquilo que ele está vendo. Não é diferente de mim e de você, né? Nós somos constantemente enganados por aquilo que vemos. O que nós temos que fazer é separar aquilo que nós vemos daquilo que é propósito e vontade do Senhor. Pode ocorrer que aquilo que nós vemos é, coincidentemente, vontade e propósito de Deus? Pode. Mas como que nós vamos saber? Buscando a Deus em oração. Se Samuel ele tivesse pedido orientação para Deus aqui, nesse momento, ele não teria passado essa vergonha, né? Entrou Eliabe e ele falasse, Deus, é esse? Eles falaram, não, ok, chama o próximo. Entendeu? Mas não foi isso que ocorreu. Ele já afirmou, não é esse, certeza. E Deus está dizendo para ele aqui, ó, meu propósito é diferente, tá? Você viu a aparência, eu não olho isso não, eu olho para o interior. Verso de número 8, então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tinha escolhido o Senhor. Verso 9, então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, né, verso 10, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Até mesmo Jessé ali tinha um propósito, que era o quê? Colocar o seu melhor filho diante de Samuel. Mas o propósito de Jessé, o propósito de Samuel não estavam sendo compatíveis com o propósito de Deus. Se nós colocarmos o nosso propósito de modo em que ele esteja em compatibilidade com os propósitos do Senhor, aí as coisas começam a funcionar em nossas vidas. O que ocorre conosco é que nós queremos forçar o propósito, os nossos propósitos, forçar o acontecimento deles. Em alguns casos Deus até permite, sabe? Para que nós venhamos aprender com isso, aprender com os nossos erros. Às vezes é necessário aprender com os nossos próprios erros. Então Deus permite que nós tropecemos, que os nossos propósitos sejam postos em prática e tudo mais. Até porque Deus, ele não obriga ninguém a fazer e cumprir a sua vontade. Se Deus obrigasse, ele não teria colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Se Deus obrigasse, ele não teria dado aos anjos, né, aos anjos o livre-arbítrio, tá? Então Deus ele não obriga ninguém a fazer e a cumprir aquilo que ele quer. Quando nós entramos por determinado caminho que Deus não quer que nós entremos, então ele vem, usa um profeta, ele fala conosco em sonhos, em visão, através da palavra de Deus, através de uma pregação, no nosso coração, né, diretamente nos sentimentos, enfim. De alguma maneira Deus ele fala conosco e ele fala, olha, esse não é o caminho correto a seguir, ou esse não é o meu propósito, é o seu propósito, e não vai dar certo. Aí nós podemos seguir ele, o propósito do Senhor, ou nós podemos continuar forçando o acontecimento do nosso propósito. Basicamente o que Jessé estava fazendo aqui é forçando algo. Não, traz um outro filho, não, então passa o outro. Mas não era propósito de Deus. E como eu disse, os propósitos de Deus não podem ser influenciados, tá? Verso de número 11, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços, e disse, ainda falta o menor, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Samuel, então, neste momento, começa a entender, poxa, então só deve ser esse. Porque já passaram todos, não tem mais nenhum, a não ser o menor, então, pela lógica, esse deve ser o escolhido. Então, nós não vamos nos assentar enquanto este não estiver aqui. Então, verso de número 12, mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. O interessante deste verso de número 12 é que o escritor, a Bíblia não nos diz que foi o próprio Samuel que escreveu, pode ser que seja, pode ser que não, mas o escritor aqui, ele deixa bem claro que Davi, ele era ruivo e formoso, de semblante de boa aparência.
Na tradução original, este trecho que eu citei, ele está destacando uma característica de Davi que não era comum nos tempos bíblicos ali. O que o escritor está querendo dizer aqui é que aparentemente Davi ele não era israelita, tá? Ele não diz isso, mas o que ele diz é que a aparência de Davi não era a aparência de um israelita. Já algo em desconformidade com aquilo que era prospectado pelo próprio povo de Israel. Porque o povo queria um rei, obviamente, que fosse israelita, que representasse o povo ali nas guerras, enfim. Deus vem, escolhe um rapaz que não tem essa aparência. Ele era ruivo. Os israelitas não são ruivos, nunca foram ruivos. Note que aqui o escritor ele deixa bem claro, o menino que entrou não tinha nem aparência de um israelita, de acordo com aquilo que o povo estava prospectando. Então, Deus já está indo na contramão do povo de Israel. Então, aqui já está um propósito de Deus sendo estabelecido, independentemente do propósito de todo o povo. E ainda esta passagem deixa bem claro, ele era de semblante, né, de bom semblante, de boa aparência. Outra característica que não faz parte de um israelita. Aqui no original está querendo dizer que a aparência de Davi era uma aparência meiga, que ele tinha traços femininos em sua aparência. Não tem nada a ver com o homoafetivo aqui, não tem nada a ver, tá? O texto está apenas dizendo que a aparência dele não era uma aparência máscula, mas uma aparência mais delicada. Os traços, né, do rosto de Davi, por exemplo, eram traços mais delicados. Não tinha absolutamente nada a ver com Saul, que era um homem de grande estatura, que obviamente tinha características físicas de um israelita, tinha ali a postura, como tinha ali Eliabe, Abinadab, Samá, os demais filhos de Jessé. Deus estava na contramão do povo, na contramão de Jessé, na contramão de Saul e na contramão de Samuel. O propósito de Deus, eu diria que na maioria das vezes ele vai na contramão dos nossos propósitos. Os ideais de Deus, na maioria das vezes, vai contra os nossos ideais. E nós, como servos, nós temos que confiar naquilo que Deus está a fazer, naquilo que Ele está fazendo. Por mais que pareça ser ilógico, é Deus que está fazendo. Então, a confiança, ela tem que existir da nossa parte, para com o Senhor. Em várias partes da Bíblia Sagrada, Deus ele agiu com um propósito contrário do povo, do momento, da ocasião. Deus fez algo que era ilógico, inconcebível, humanamente falando, inaceitável, humanamente falando. Mas Ele fez perfeitamente, deu certo, porque é Deus fazendo segundo a sua justiça. O verso de número 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio. Aliás, verso de número 12. Sim, o verso de número 12 nós já lemos, né? E era ruivo, formoso, semblante de boa aparência, e disse: o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Verso 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. A vontade de Deus sendo cumprida, ela vai sempre gerar um resultado positivo. Quando eu tento cumprir a minha própria vontade, os resultados eles tendem a ser negativos. Existe até uma frase, né, popular ali entre os pensadores, os conhecedores, que diz que o inteligente ele aprende com seus próprios erros, mas o sábio ele aprende com os erros dos outros. Quando nós usamos a Bíblia como o nosso manual, né, ali de fé, de prática, de regra,
Basicamente é isso. Por que existem os textos da Bíblia ali, as histórias? Não é só para a gente conhecer as histórias que ocorreram no passado, ter ali uma crônica, ter ali um acontecimento cronológico, não. Deus deixou essas histórias, esses acontecimentos, para que eu e você venhamos tirar lição disso e fazer o contrário daquilo que deu errado, que estava fora da vontade de Deus, e fazer igual, segundo aquilo que deu certo e estava dentro do querer e da vontade do Senhor. É para isso, tá? E é isso que nós fizemos aqui hoje. Nós pegamos o texto ali de Samuel, de Davi, tiramos ali uma lição. E qual é a lição? De que os propósitos de Deus, eles não podem ser mudados, e que eles são o melhor para a minha vida e para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Vamos estar fazendo aqui uma oração, agradecendo a Deus e já dando a bênção apostólica. Obrigado a todos os irmãos que estiveram acompanhando, e com certeza o Senhor vai estar abençoando cada vez mais através dessa palavra. Amém? Senhor Jesus, obrigado por tudo, Pai. Obrigado por essa palavra, por este conhecimento que o Senhor nos deu. Não somos nada, não merecemos, Pai, mas o Senhor é tão misericordioso. E os teus propósitos, ó Pai, que eles aconteçam em nossas vidas, que não sejam os nossos propósitos, mas os teus. Faz e cumpre a tua vontade, segundo o teu querer, ó Pai, a cada dia mais, na vida dos teus filhos que estão neste momento, orando conosco, na vida de cada um, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração, todos juntos possamos dizer amém. Que Deus abençoe sua vida, amado. Fica na paz, em nome de Jesus.